passar o comentário para o Diogo. Não, o Laudelino comentou sobre a inteligência dos militares, né, inteligência do exército, e as pessoas têm uma ideia muito equivocada, Laudelino, sobre inteligência, né, aquela coisa hollywoodiana e tal, e não é assim. Às vezes o agente de inteligência é uma senhorinha de 60 anos de idade, às vezes inteligência não se faz assim, você não tem aquele perfil do cara atlético que pula por cima do carro, aquele buracão. Não é assim, não tem um perfil. Aliás, sistemas de inteligência não tem perfil nenhum. A KGB foi o que foi porque não tinha perfil nenhum. A KGB tinha entre os seus agentes, inclusive, aqueles que sequer eram russos, né? E ainda tem, com certeza deve ter ainda. Então, assim, as pessoas têm uma ideia muito, muito equivocada. Alguém colocou ali agente secreto por concurso público, né? Comentou. Eu tava rindo por dentro aqui, porque realmente, né? Você imagina. Eu tô pensando um concurso para agente secreto. Acabou, né? Tá lá no as agências de inteligência e as agências de inteligência, uma investiga a outra. Então, mesmo para investigar o crime, por exemplo, o crime organizado está em todos os lados, Paulo. Está na administração pública em todos os níveis, está no judiciário em todos os níveis. Eles têm pessoas que funcionam como a inteligência do crime em todos os pontos. O crime investe para formar juízes. Então, eles têm acesso a registros, cadastros e por aí vai. Então, como é que você vai ter alguém da inteligência que vai investigar, sei lá, o crime organizado, por exemplo, que é uma ameaça potencial? O crime organizado é ferramenta geopolítica, faz parte do que precisa ser monitorado pelas Forças Armadas. Como é que você vai criar um agente para investigar o crime organizado se o cara do crime organizado tem acesso ao concurso público por onde passou o agente? Não tem como. Então, assim, realmente, agora, eu quero, para comentar as pautas e não sair, que eu gostei do assunto que ele trouxe. O primeiro eu não estava aqui, sobre o Moraes ser presidente, a segunda fala sobre os afastados, e as duas estão relacionadas, e por isso eu lembrei da primeira. Eu venho dizendo já... Bom, primeiro ponto, que é outro ponto do Laudelino que eu vou esquecer, que ele trouxe, da mídia, de que o brasileiro está fazendo a vez da mídia. Quando eu batizei de velha mídia lá atrás, foi por isso. A nova mídia quem é? Quem tem um desse aqui, ó. Acabou. Nenhuma redação no mundo vai ter a capilaridade e a velocidade que isso aqui tem. Esqueça. Esqueça. Nem a legitimidade que isto tem. É legítimo. Você tem milhares, milhões de vozes validando fatos ou percepções populares. Você não precisa que alguém te diga o que a maioria pensa. Você simplesmente lê o que a maioria pensa. Vê e ouve. Fim. Acabou. Então é a nova mídia. Eles têm que lidar com isso e já sabem disso. Já se reposicionaram. Tem agentes dos mais variados blocos de interesse já na internet, em todos os níveis, em todos os lados ideológicos, enfim, eles já estão, e não é de hoje, já estão na internet faz algum tempo. Mas enfim, isso é papo para outra data, mas o Laudelino tem razão. Agora é a desmídia, viu, Laudelino? Virou. É desmídia, não é mídia, desmídia capenga, não é mídia e tá caindo, é uma maravilha. Bom, no caso aí do Alexandre e companhia, olha, primeiro ponto, sobre o Alexandre desejar ou não ser presidente, né, foi a fala do Valdemar, se eu não me engano. Salvo engano, foi fala do Valdemar. De um assunto eu puxo outro. Eu enxergo uma disputa interna de poder entre o bloco da toga e o bloco do PT desde o início. Uma disputa velada. Eu chamo essa relação de inamizade. São os inamigos. É o cara que é seu amigo, mas só que não. É tipo os dois querem o trono de ferro, só tem um trono. Então, até chegar no trono, todo mundo que está no caminho é inimigo de vocês dois, vocês são amigões. Eles vão passear no bosque, mas em algum momento um dos dois vai ter que sentar no trono. E aí a opção é ou um briga com o outro, ou um senta no colo do outro. E ninguém quer sentar no colo do outro. Então esse é que é o negócio. Só tem um trono. Então é a relação Rússia e China, por exemplo. É outra relação de inamizade. Eles são amigos, mais ou menos. Como diz o Laudelino, mais ou menos, né? Porque eles disputam as mesmas zonas de interesses. E em algum momento isso vai crescer. Então é mais ou menos por aí. Eles têm origens diferentes, propósitos diferentes, alicerces diferentes e desejam as mesmas coisas. Então em algum momento os dois blocos iriam. E eles vêm se articulando nesse processo. Enquanto esmagam os adversários, os dois lados, eles vêm se articulando, se posicionando melhor para que um possa enfrentar o outro. Isso significa disputar o aparelhamento da máquina do Estado em todas as áreas. Isso significa disputar a zona de influência na desmídia capenga. Isso significa... E por aí vai. Então, a gente enxerga isso com muita clareza, por exemplo, no atraso histórico da nomeação do PGR. Nunca demorou tanto.
A indicação, segundo a Desmídia Capenga, foi feita pelos togados naquele churrasco sem celulares. Lembra? De lá para até a nomeação, nunca demorou tanto. Teve matéria do PT reclamando da influência do Alexandre de Moraes nas nomeações do governo, que era perigoso, que não sei o que lá, que não queria o Gonê, que não sei o que. Então, por quê? Porque são os lados menos maduros da história deixando vazar a percepção de que eles estão disputando quem aparelha mais. Para quê? Se estão andando juntos, que diferença faz? Então é aquela zona de segurança que cada um cria para si. Então essa história de que ele deseja ou não deseja ser presidente, eu não posso adivinhar o que está na cabeça do Alexandre de Moraes, mas que as ações que os dois blocos, eu vou falar em blocos, tomam, demonstram que há sim, existe uma preparação para o enfrentamento entre os dois, existe. Então, eu enxergo na realidade coisas que dão sentido para o que disse o Valdemar. E aí entramos na pauta seguinte, eu disse que tinha a ver com o afastamento e tem. Eu não enxergo nesse afastamento dos policiais um mero afastamento. Eu não enxergo na invasão do gabinete do Jordi a perseguição aos bolsonaristas. Isto é um engano. A maior cortina de fumaça que existe nessas ações é acreditar que elas visam perseguir a direita. Não é verdade. Eles estão construindo ferramentas para esmagar a fisiologia política. A direita não é ameaça para o projeto de poder. Não é. Não foi a direita que derrubou a Dilma, gente. Não foi a direita que levou o Lula para a cadeia, não. Não foi a direita que criou brecha na desmídia, a época grande mídia, para reverberar as movimentações contra a Dilma ou contra o PT. Não foram eles que conectaram interesses internacionais. Então é preciso compreender que essa falácia de perseguição à direita é uma cortina de fumaça para justificar a fabricação das ferramentas necessárias para esmagar a fisiologia. Então, do que nós estamos falando aqui? Não foi o Jordi da direita que foi violentado. Eles criaram a ferramenta, o precedente, para invadir gabinete de lideranças políticas, no plural, sem pedir licença. É disso que trata. Os processos de investigação que estão surgindo agora não são contra a direita. O processo reaberto foi do Temer. O Temer não é de direita. A CPI, no caso de Alagoas, é em Alagoas. Não tem direita em Alagoas. O PSB do Rio de Janeiro, PSB de esquerda. Está entrando na baila. O PDT, mesma coisa. Nós tivemos inaugurado recentemente a condenação de uma figura política por palavras, por ofensa. Condenação não, é investigação, né? Aceitou o processo. De uma figura política de centro-esquerda por ter ofendido uma pessoa de direita. É o caso do Ciro Gomes, lá com a Damares. Isso nunca aconteceu, nos últimos, sei lá, todos os anos. Por que estão fazendo isso? O movimento que o PT está fazendo não é contra a direita, com a desculpa de perseguir a direita, que é algo que já está socialmente construído. Eles estão preparando ferramentas que têm outros potenciais. O caso do Ramagem não é diferente. No caso do Ramagem, além de inaugurar a perseguição de deputado por coisas anteriores ao cargo, veja, os motivos pelos quais o Ramagem é acusado não são no exercício do cargo de deputado. Ele não poderia estar no Supremo Tribunal Federal. Só poderia estar no Supremo Tribunal Federal por ações no cargo de deputado. Entretanto, as tais supostas investigações, que vocês já debruçaram aqui sobre elas, não precisa entrar nos pormenores, elas são anteriores ao cargo. Então, o que eles estão inaugurando? Investigar deputados que estão no mandato por coisas anteriores ao mandato. Você acha que isso é para perseguir a direita? Bom dia, vão acordar para a vida. Qualquer investigação que surja no judiciário, como o Laudrino já colocou, todo muito alinhado com a alta corte, eles aumentaram o salário de todos os juízes federais, todos. Puxa, que coincidência. Todos os juízes, aliás. Que coincidência. Que coincidência. Todos os delegados federais, que coincidência. Estão cavando simpatia. Então, eles precisam entender, é preciso se olhar com clareza o que está acontecendo no Brasil. O PT tem um projeto de poder. Ele jamais terá poder sem que ele reestruture a fisiologia política. Ele já tentou comprar os fisiológicos uma vez e deu errado. Ele não vai comprar de novo. As verbas que ele está distribuindo são para sujar as mãos,
As mesmas emendas que eles usam para amaciar o Congresso serão utilizadas para prender os deputados. Simples assim. Eu diria que o PT está numa operação lava-emenda. É isso. E todos esses atos são preparatórios. O caso do Ramagem, além de abrir o precedente para perseguir esses políticos por atos anteriores ao cargo, sem ter que pedir licença para ninguém, direto no Supremo Tribunal Federal, de quebra, eles ainda estão criando ferramentas para afastar nas instituições quem incomoda, e eu vou explicar. Esses 7 agentes que foram afastados pelo Alexandre de Moraes, que vocês citaram aqui na matéria, né? Como é que é o negócio? 7 policiais federais. Significa que agora ele tem a ferramenta de afastar policiais federais. Porque sim. Agora ele tem a ferramenta de afastar, quem sabe, juízes. Já tem Ludmila Lins Grilo, Bretas e companhia. Por que eles fazem isso? Quem é que tem juízes e policiais no seu hub de conexões? É a direita? É a direita que fez nomeações nos últimos 20 anos? Não, é o centro. Quando você começar a perseguir os caciques políticos e o centrão, o que eles vão fazer? Por enquanto está cozinhando, está preparando. A hora que desdobrar, eles vão reagir. Como eles vão reagir? Com o juiz que ele conhece, com o policial que ele tem contato, com o negócio que ele conhece. E agora o sistema já inaugurou a ferramenta para neutralizar essas peças. Quando o cara do centro começar a se mover com o policial que ele conhece, com o juiz que ele conhece, a justiça vai lá e afasta. Já fez isso no caso do Ramagem, já tem a ferramenta pronta. Então eu enxergo o sistema se preparando para esmagar o centro fisiológico. E esse caso do Ramagem inaugura pelo menos mais 3 ferramentas. Eles estão usando a direita como desculpa pré-aceita. A direita é o molde das ferramentas que vão fechar o Congresso. As pessoas precisam entender que fechar Congresso não é baixar a porta e botar um lacre, este Congresso está fechado por determinação do Ministério da Verdade. Não é assim que funciona. Você só precisa trocar as peças e mudar a forma como ele funciona. E eles estão se preparando. Isso está em todos os lados, Paulo. A reforma tributária tira controle dos caciques partidários. Eles param de negociar os impostos na ponta. Eles param de negociar as vantagens. O novo regime de emendas, a emenda do relator, a RP9, foi diluída na RP2, que quem controla são os ministérios do Lula, e nas emendas de comissão, que vão ser controladas por liderança de comissão. Ou seja, ele descentralizou o gasto de emenda sem prestar contas, que estava na mão do Congresso, e puxou para a mão do governo. Está tirando da mão dos caciques. Ele está retirando o poder dos caciques políticos onde é possível, nas emendas, na permanência, caixinhas mágicas. Ele está tirando em todos os lados. E o que se vê agora, mais uma vez, é isso. Aí voltamos para o primeiro ponto. Será que o Alexandre deseja ser presidente? Ora, se ele deseja, eu não sei. Mas que o STF está expandindo a sua zona institucional de influência e reduzindo a capacidade de reação do centro fisiológico, eu não tenho dúvida. E o PT vem no mesmo molde do Partido Comunista Chinês, o que ele declarou que faria. Ele recebeu o cara do PCCH aqui e assinou a termo. Vocês são meu exemplo de vida. Está assinado lá. O cara falou, está falando o que vai fazer e está fazendo. Como é que o Partido Comunista Chinês controla o Estado? É assim. Existe Congresso lá? Existe. Existe. Tá aberto. Tem corrupção? Tem, de cima para baixo. Quem controla? Só o governo. E quando não interessa mais, as peças que se viram contra o regime, como é que eles resolvem? Qual é a acusação? Corrupção. Só este ano foram 19 já generais. Eram 14, agora a última informação que eu tive, de 19 generais do exército chinês, altas patentes, não sei se generais, afastados por corrupção. É só incomodar, é corrupto. Deputado do PCCH incomodou, é corrupto. Então os caras não estão entendendo o que está acontecendo. E o que é pior, que abriram essas prerrogativas todas e o Lira, silêncio. Os caciques, exceto o Valdemar, que fez um barulho aí, silêncio. Aí bastou o Lula cortar as emendas de comissão, que é o que sobrou da emenda do relator do orçamento secreto, né? O que tinha sobrado era a emenda de comissão, bastou ele cortar. E na hora saiu manifestação do Lira. Na hora tem matéria falando sobre agora vai ter reação ao Congresso. E com isso eles validam a narrativa necessária para fechar o Congresso de que eles só se interessam por dinheiro. E as pessoas achando que o Lula tinha cometido sincericídio. Quando essa semana aí disse que o Brasil está nessa situação porque é governado por pessoas que só pensam em si. Ele não falava dele.
Ele não falava dele, ele falava do Congresso Nacional, que ele já disse, os homens brancos do agro que não representam o povo. Então tá tudo armado. Desde a narrativa até as ferramentas para suprimir a reação institucional, as ferramentas para avançar contra os políticos. E a matéria-prima para isso ele deu de graça nesse tempo todo e ninguém se perguntou por quê. Os bilhões e bilhões em emendas. Então eu vejo nessas duas movimentações um enlace, tanto na eventual possibilidade do Alexandre desejar ser presidente do país, é possível, quanto neste caso do Ramagem, que lamentavelmente transcende muito a já grave perseguição à direita.